Unido, em inglês, the United Kingdom, ok? O Reino Unido, the United Kingdom. Okay, então, this is the United Kingdom, be careful. Chamado também, se chama também, this is the Great Britain, né? O chamado a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha aqui, ó. And this is the United Kingdom. Ok, aqui é Great Britain and United Kingdom, porque tem essa parte aqui da Irlanda, chama Irlanda do Norte, Northern Ireland, né? So, can you see the difference? Oh, Great Britain is composed of 3 countries. 3 países aqui, né? Scotland, onde eu moro, Wales, Gales, o país de Gales, e England, né? Que é a Inglaterra. Scotland, Wales and England. E aí, the United Kingdom is composed, né, composto por 4 countries, 4 países, né? Scotland, Wales, England and Northern Ireland, Irlanda do Norte. Ok? Agora vamos dar uma olhada aqui na geografia. Então tem aqui, ó, Scotland, com a capital Edinburgh, que é Edimburgo. Northern Ireland, a Irlanda do Norte, que a capital é Belfast. England, que a capital é London. E Wales, que a capital é Cardiff. Edinburgh is the capital of Scotland. Cardiff is the capital of Wales. Belfast is the capital of Northern Ireland. And London is the capital of England. And of the UK too. Então, ó, Londres, na verdade, é a capital da Inglaterra e também a capital do Reino Unido em todo. E, na verdade, Londres é bem interessante, porque Londres praticamente é um país. Eles têm umas leis, umas legislações um pouco diferentes também do Reino Unido. É engraçado isso. E aqui, ó, this is the flag of Scotland. Essa aqui é a bandeira da Escócia. E o padroeiro da Escócia chama Saint Andrew. Saint Andrew. Por isso tem essa cruz aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, a bandeira, essa cruz aqui, ó, vem da Escócia, né? Combinação daqui. Scotland. So, good morning, my name is Sean, and I'm from Scotland. I'm Scottish, and the capital of Scotland is Edinburgh, né? A pessoa que escreveu isso aqui, né? Sean, né? É da Escócia. E eu moro nessa cidade aqui, ó, Glasgow. Vem essa cidadezinha aqui. E aqui, essa cross aqui, que é o X aqui, the Cross of St. Andrews, Flag of Scotland, né? Flag of Scotland. So, aqui é o St. Andrews, que é a capital de Scotland. Agora tem this is the flag of Wales, a capital a bandeira do país de Gales. E o santo padroeiro de lá chama St. David, ok? St. David. E tem esse dragão aqui. So, hi, my name is Mary. I'm from Wales, and I'm Welsh, and the capital of Wales is Cardiff. E aqui, o símbolo do país de Gales é essa planta aqui, chama the leek, né? Leek is the symbol of Wales. E o dragão vermelho também, the red dragon. Muito bem, aqui é a bandeira da Inglaterra. Ok? This is the flag of England, the patron St. George. O padroeiro de lá é o padroeiro Santo Jorge, St. George. Hello, I'm John, I'm from England, and I'm English. The capital of England is London, ok? Claro que vocês já conhecem um pouco sobre isso, né? E aqui, ó, o símbolo, the rose is the symbol of England. O símbolo da Inglaterra é a rosa. Rosa vermelha. E, por último, tem a capital, tem a bandeira da Irlanda do Norte, que é Northern Ireland. Aí tem uma bandeira parecida da Escócia, mas com cores vermelhas. I'm from Northern Ireland, I'm Irish, the capital of Northern Ireland is Belfast. E aqui o santo padroeiro da Irlanda é St. Patrick. Que aí, na verdade, não só da Irlanda do Norte, mas como de toda a Irlanda. Até no Brasil em São Paulo tem a festa do St. Patrick, né? Vocês já foram?
Sim, não, já ouvi, né, muitas comemorações desse Aí em São Paulo mesmo, né? Porque dia. tem muitos É irlandeses. tudo verde, não é? Isso, O isso. pessoal fica todo verde, com chapéu Isso. tudo verde. É. Aí nos Estados Unidos tem muito irlandês, né? E aí a combinação do Flag of Scotland, Northern Ireland England, se forma isso aqui, ó. The United Kingdom, né? Formou ali o Reino Unido. E essa aqui é a bandeira da Irlanda, que não faz parte do Reino Unido, mas tem muitas, né? Flag of Ireland. A Irlanda que não tem nada a ver. As pessoas pensam, quando eu falo que eu moro na Escócia, as pessoas, na cabeça delas, pensam que eu moro na Irlanda, né? E aqui é o hino nacional do Reino Unido. God save a gracious queen. Salve a rainha, né? E aqui é a bandeira e tal. E aqui, novamente, como os 4 países compostos, como eu tinha falado antes. Eu repetir um pouquinho aqui, ok? Você já sabia sobre essas informações sobre o Reino Unido? Um pouco. Um pouco? Por Sim. cima ou mais ou menos? Não, nunca tinha visto. Nunca tinha visto essas informações? A capital, sim, os países, sim, agora o restante, não. Ok. Muito bem. Muito legal esse da bandeira formar. Da combinação dos países? Isso é muito legal. Porque às vezes as pessoas pensam que isso aqui é a bandeira da Inglaterra. Não é a bandeira da Inglaterra. A bandeira da Inglaterra é isso, né? Porque as pessoas pensam que o Reino Unido é só a Inglaterra, né? Um pouquinho sobre o Reino Unido, vou falar um pouquinho sobre a Scotland, ok? Isso aqui, na verdade, isso aqui, essa ponte aqui, eu creio que seja em Inverness, que é a capital das Terras Altas, Highlands, né? É aqui que começa o Lago Ness, né? Se vocês já ouviram falar do Lago Ness, do monstro do Lago Ness. Vários símbolos da Escócia. Na verdade, assim, essa aula não tem como eu falar tudo sobre a cultura e tal, mas assim, tem algumas coisas. Símbolo da Escócia que chama a Celt. Você usa saia? Saia, Irineu? Você usa saia? Vou explicar agora, né? Celt é um símbolo da Escócia. Mas a Celt não se usa no dia a dia, porque Celt só se usa em coisas especiais, assim, casamentos, funerais, universidade, quando se formam. Aqui, não é uma saia, chama Celt, é um pouco diferente. Sim, mas parece, a gente fala aqui que parece uma saia. Parece uma saia. É tudo uma coisa interessante aqui, é todo um aparato que vai, né? Não são somente a Celt, mas é todo aparato. E aqui é a frente da Celt, aqui atrás da Celt, aqui você usa. É muito, assim, não sei se vocês sabem, mas a gente no Brasil, a gente tem muita influência pelos americanos, assim, né? A gente aprende muito sobre os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, eles sempre voltam com as origens deles, que são irlandeses, ingleses e escoceses. Então, isso aqui, ó, quando tem um funeral nos Estados Unidos, um casamento, geralmente eles têm o pessoal tocando gaita de fôlego, usando essas celts aqui. Né? A bandeira com St. Andrew, na cruz de St. Andrew. A localização aqui, ó, do norte do Reino Unido, que está a Escócia. Aqui, a Escócia é muito conhecida pelos castelos antigos, né? Old Castles. Como esse castelo aqui. Os lochs também, né? Com os lagos. São Loch Leven, né? Borden Cropped, ok? Aqui, o Loch Ness, né? O Lago Ness, que vocês devem já ter conhecido. A Escócia tem muitas ilhas, tem mais de 700 ilhas. Nossa! Caramba. Muitas ilhas na Escócia. O clima da Escócia sempre chove, na verdade o sol sempre está de férias. Apareceu esse mês, tinha muito tempo que a gente não via o sol. So, Scotland's climate is generally cool and wet. Isso geralmente é muito molhado, né? O clima molhado, assim, muito frio e molhado. Aqui as temperaturas, variações das temperaturas. Culture. Na Escócia se fala inglês como língua oficial, mas existe uma outra língua que é chamada Scottish Gaelic, que é o galês escocês, que é o gálico escocês, na verdade, é uma língua céltica, como na Irlanda, só que assim,
Ninguém fala, né? Algumas pessoas falam, mas assim, é como o Tupi-Guarani no Brasil, né? O pessoal, a língua oficial do Brasil é Tupi-Guarani, depois do português. Mas ninguém fala Tupi-Guarani. As roupas, essas roupas aqui, como eu falei, são usadas só em Celt, né? The tartan e the Celt são as roupas tradicionais, mas só em eventos especiais, como isso aqui, né? Da bagpipes, as gatas de fora. Ok. E aqui nós temos a comida. Olha que legal a comida escocesa. Haggis, nips and tatties. Ok? Haggis é esse intestino de alguma coisa aqui. A gente chama de buchada aí no Brasil. Isso aqui é haggis. Mas assim, o processo é bem diferente disso, né? Isso aqui é uma delicacy, né? E aí tem o nips, que é como se fosse um purê, e o tatis também, né? Que é tipo um outro purê. Então, isso aqui Mas é bovina? É a carne? É bovina? Eu acho que é intestino bovino. Eu não estou bem seguro. Depois eu posso pesquisar. Eu sei que é gostoso, eu como. Eu nem sei de onde vem ou como faz, mas é gostoso. Mas tem a cara feia. Tem a cara feia essa carne. Ah, tá, mas ainda vem enrolado acho que ainda vem enrolado na tripa do carneiro. Ai, que horror. Ai, enfim, tá bom. Muito bom. Aí a comida, né, da Scotland, a economia da Escócia, geralmente recursos naturais, natural resources, como carvão, petróleo, gás mineral, né, e também a Escócia também se dá muito por finanças, né, depois de Londres, a Escócia é um centro financeiro, um setor. Na verdade, assim, se a gente, todas as tecnologias que a gente conhece hoje no mundo, pelo menos 50% ou 70% foi um de vocês que inventou. Por exemplo, a televisão, né? Coisas assim, a televisão, tem muitas invenções que foram inventadas pelos escoceses. A maioria das invenções que a gente pode pensar moderna foram inventadas pelos escoceses. De algum modo, evoluiu muito nessa parte. Educação, aqui no Reino Unido, o pessoal é bem educado, assim, no sentido de pessoas que frequentam a universidade, assim, o nível é muito mais alto que no Brasil, né, vamos dizer assim. Mas também pós-graduação, ou seja, depois da graduação. Mas Scotland is the world leader in post-school education, ou seja, as pessoas que saem do colégio e vão direto para a faculdade. Por quê? Porque aqui na Escócia, diferente da Inglaterra, a universidade é grátis para todo mundo. Uau! Uhum. É grátis para todo mundo. E, ainda assim, eles ainda dão você um dinheiro para você quando você está na universidade. É tipo um empréstimo, né? Nossa. Então, como a Suíça. A Suíça também é assim. Então, na Inglaterra, você tem que pagar pela educação. Você pode pegar o empréstimo, mas você tem que pagar pela educação. E os ingleses ficam putos da vida, né? Porque a gente pega de graça aqui e eles não. A população aqui é bem pequena, é tamanho do centro de São Paulo, 5 milhões, né? Uau! 5 milhões de pessoas. E aqui é uma cidade, a cidade maior, que é onde eu moro, chama Glasgow. Depois tem os museus, galerias, aqui, ó. Bonito. Muito bonita a cidade. Aqui é a cidade. Famosa a sua cidade. Glasgow é bem grande. Você já visitou? Você visitou o Reino Unido? Não, mas quando eu estudo inglês, sempre fala dessa cidade e... Sim. Então... Depois tem Edimburgo aqui, com o castelo de Edimburgo aqui, que é bem famoso, né? Edinburgh Castle, que é o castelo de Edimburgo, que dá para você ver toda a cidade. Um castelo que foi criado no vulcão, tá vendo? Uau. Da hora. Edinburgh Castle. E tem a cidade velha também, aqui, ó, ao beira do Rio Forth. E Aberdeen, que é a capital do óleo, que é tipo o lugar onde tem o petróleo, né? Turismo no Reino Unido, aqui tem
o turismo geralmente é em torno de coisas antigas, assim, também ciências, como Glasgow Science Center, né? Caramba. Kelvin Grove Gallery, tipo, as galerias dos museus, transporte, museu de transportes, e tudo mais, né? Por que eu estou fazendo essa aula, mostrando a cultura daqui, da Escócia e do Reino Unido? Porque para você aprender inglês, foi daqui que saiu o inglês para o mundo inteiro, né? Não somente daqui, como no Reino Unido. Então, por exemplo, o inglês é falado hoje ou seja, na maior parte do mundo, mas saiu daqui, né, dessa pequena ilha que se expandiu para o mundo inteiro. O Império Britânico, no seu auge, cobria 1/4 do mundo. Olha para você ver, ó, Canadá, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e a parte da América do Sul, de cima, e da América do Sul, Belize, com Guiana e tal, o Caribe, tudo falava inglês, né? Então, foram colonizados pelos ingleses. Depois, nós tivemos a Europa, aqui na Inglaterra, na verdade, na Europa, o Reino Unido não teve tanta influência porque ele tinha os aliados deles. Mas na África, muito colonizado também, a Ásia, e partes também que a pessoa nem pensa. Por exemplo, o Catar pertencia ao Reino Unido até 1950. A Índia também. Eram partes Hong Kong, na China. As pessoas, muitas vezes as pessoas nem assimilam, né? Hong Kong, Catar, como Dubai, né? Paquistão, Iraque, tudo pertencia ao Reino Unido. Foi tudo colônia. Né? Austrália, Nova Zelândia. Então, olha só, né? A influência do Império Britânico, né? Assim, ficou muito... Sim. Assim, acabou o Império Britânico, mas eles ainda... As ilhas que os argentinos odeiam, que os ingleses são donos, as Ilhas Malvinas, se chama Falkland Islands, né? Muitas coisas interessantes aqui. Então para você ver que a raiz da cultura britânica é muito maior do que somente estudar a língua, alguma coisa assim. Agora, no nosso curso, qual a importância de aprender essa cultura? Como o Reino Unido, a cultura inglesa se espalhou pelo mundo, mas antes mesmo de se espalhar, eles se espelharam na cultura latina, ou seja, o Roman Empire, o Império Romano. Com o Império Romano, veio a língua inglesa sendo influenciada pelo latim. Então, por exemplo, quando os célticos e os vikings, né, os vikings, eles colonizaram aqui essa parte do Reino Unido, os germânicos, eles não falavam o inglês que a gente fala hoje, era bem diferente. Esse inglês que a gente fala hoje é um inglês misturado entre o germânico e o latim, mas com a influência latina e francês, o inglês se tornou latinalizado. Aí o que vem? Já que nós falamos o português, eu fiz o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu criei, esse é o livro mais fácil do mundo para estudar inglês. Por quê? Porque são as palavras que vêm do latim, que são convertidas em inglês. Mas o problema é que muitas vezes quando você vê, você pensa que você já fala a palavra, mas a pronúncia é totalmente diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, capítulo 1 aqui, ó, nós temos, ó, é possível trocar a maioria das palavras que terminam em são em português para a palavra shone, né? Então, por exemplo, se eu tenho a palavra informação, eu tiro o são da informação e tenho shone. Então, eu tenho information, né? Information. Aí, o que acontece? Não é só a palavra, mas também como se pronuncia a palavra, né? Ao invés de falar information, né? O brasileiro talvez a primeira vez vai falar information, aí você vê que é information, né? Information, é um pouquinho diferente. E aí você tem todas as palavras aqui, ó. Esse livro vem com audiolivro, ou seja, um nativo falando e você vai repetindo. Por quê?
a pessoa que não aprendeu inglês quando criança, ela vai ter dificuldade por causa da pronúncia, porque existem uns músculos na nossa boca que precisam ser, como se diz, desenvolvidos. E a pessoa só consegue por meio de prática. Então, por exemplo, português, ó, são, mas em inglês se fala shone. Uhum. Vamos repetir? Shone. Shone. Então, com muita prática você vai pegando essas palavras. Não só, isso aqui é só um exemplo, é só a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg. Mas, the tip of the iceberg, se diz em inglês. Mas, existe, na verdade, muitas palavras. Então, aqui, ó. Shone. Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó. Annotation. Uhum. Anticipation. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Application. Appreciation. Então, approximation. Então, você vê que a pronúncia é totalmente diferente. Também a escrita, que muitas vezes você pensa que é escrito de um jeito, é um pouquinho diferente. Então, vamos fazer o seguinte. Essa primeira prática aqui, vocês têm um papel e caneta? Tenho. Tá. Então, você pega um papel e caneta e escreve... deixa eu pegar meu livro aqui. Escreve para mim, ó, eu coloquei aqui no livro, coloquei 12 palavras. Eu quero que vocês traduzam essas palavras para mim, a gente vai traduzir juntos depois. Pode começar. Não use o Google Translate. Mas eu quero que vocês traduzam essas palavras, depois a gente vai corrigir e depois a gente vai pronunciar essas palavras. Ok? Ok. Vou dar a vocês 5 minutos. Tá. Ok. Então, eu tive que abrir agora o do computador antes que eu perca o final da aula. Ok. Mas eu vou fechar um deles. Ok. Vamos lá, vamos corrigir? Yes. Então, eu vou digitar a palavra aqui, Bora. vocês colocam um tick, né, que é um visto bueno, em inglês, como é que se fala em português? É o seta, sei lá. Como? Como se diz um tick? Pera. Um visto, né? Ok, então vamos lá. Ação em inglês se fala action. Repete comigo. Action. Uhum. Action. Isso, action. E se escreve assim. Action. Troca o som pelo shun. Ok? Certo. Vocês escreveram assim? Aham. E você vai take. Atenção em inglês se fala attention. Podem repetir? Attention. Attention, ok? E se escreve assim. Com 2 T's, ok? Sim. Autorização se fala em inglês authorization. Ok? Authorization. E se escreve assim. O T-O se tornou T-H-O-ization. Eu esqueci do H. Isso. Em inglês americano se fala rization, mas em inglês britânico se fala ization. Então, escreveu certo? Se não, corrigem, né? Aham. A palavra conjugação se fala conjugation. Conjugation. E se escreve assim. Conjugation. Repete comigo. Conjugation.
Conjugation. Conjugation. Conjugation. A palavra criação se fala creation. Creation, e se escreve assim. Creation.